Olá, estou muito feliz de estar aqui. Hoje vai ser um grande dia. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Cláudia. Silas, bem-vindo. Denise, bem-vinda. Renê, bem-vinda. Professor Luquezzi, seja muito bem-vindo. Professora Gélias, bem-vinda. Professora Braga, bem-vinda. Carmen, bem-vinda. Clem, bem-vinda. Boa tarde. Jane, bem-vinda. Natália, minha querida, bem-vinda. Rita, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live maravilhosa. Denise, bem-vinda. Chegou o grande dia, né, da gente poder falar sobre avaliação. Dona França, bem-vinda. Valéria, bem-vinda. Marina Paura, querida, bem-vinda. Rosa, bem-vinda. Pedagoga, outra Denise Almeida, Thelma, Deise. Nossa, eu não vou ter fôlego para falar assim, tanta gente. Eu vou já começando. Emily, bem-vinda. Rapidamente explicando aqui, nós amamos todos Rita, o professor Luquezzi. Então, a ideia de fazer essas lives foi porque a gente estava fora de aula e a gente resolveu trazer para cá, para o Instagram, a nossa prática, nossos conhecimentos e refletir um pouco sobre educação, né, nesses tempos de isolamento social. Em meio a isso, a escola começou a se reinventar e a gente aqui debatendo e eu quero contar para vocês como é que tudo aconteceu na nossa primeira live com a professora da Central de Professores, Natália Viana. Ela falava sobre os desafios da educação, né, nesse tempo de isolamento, os desafios da educação na era digital. E aí a gente estava aqui trocando uma ideia e ela falou, olha, como vai ser a avaliação desse ano eu não sei, isso só quem poderia responder é o professor Luquezzi. Isso ficou martelando na minha cabeça, eu falei, não é que ela tem razão? Eu vou tentar um contato do Luquezzi, vou tentar trazer ele para cá, e aí imediatamente eu fiz contato com ele e ele prontamente aceitou meu convite. Eu fiquei muito, muito feliz, e hoje a gente vai receber ele aqui, eu tenho certeza que vai ser assim uma live maravilhosa, né? Imperdível. Eu também tô ansiosa e assim, muito aflita, porque muita gente, né, parabenizou pela iniciativa, os créditos então é da Natália Viana. A gente precisa falar sobre avaliação. Vocês, como eu, né, eu sei que são apaixonados também por educação. E aí eu vou chamar o professor para participar aqui, porque a gente já está com gente suficiente, né? Eu lembro que vocês podem acionar esse aviãozinho aí para convidar as pessoas, os amigos de vocês para participar, que às vezes o pessoal não anota e esquece. Então aciona o aviãozinho, chama todo mundo que está online para a gente fazer um número bom e poder poder passar essa mensagem do professor Cipriano Luquezzi para muita gente, né? Vamos ver o que a gente consegue. Gente, apresentar o professor Luquezzi, né, seria assim redundante. Quem aqui ainda não leu um livro dele, né? Todos conhecemos o trabalho do professor e a gente sabe que os seus livros permeiam por toda a prática pedagógica, né? Por todo fazer docente. E são livros muito profundos que falam realmente sobre o processo de avaliação da aprendizagem e de toda a aprendizagem, pedagogia, educação em si.
Então, assim, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Ele dispensa, né, qualquer tipo de apresentação. Então, eu vou chamar agora para participar aqui da nossa live o professor, e ele é professor e filósofo, professor Cipriano Lucchesi. Vem, professor. Será uma honra para a gente receber vocês. E a todos vocês que estão aí participando, gente, muito obrigada. Podem fazer perguntas na medida do possível, eu vou tentar responder, né? Nós vamos tentar responder. E a gente está aguardando, o professor está chegando. Olá, professor! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua Viva, Esther. disponibilidade. Muito obrigada por aceitar nosso convite, nos dá a honra desse bate-papo. Tá tudo Viva. bem? Tudo em paz, tudo bem, tranquilo. Graças a Deus, graças a Deus. Então, professor, a gente está aqui já com bastante gente, né? Sei. Querendo saber como é que fica a avaliação de 2020. Um ano completamente atípico, né? E para a educação também, os processos modificaram de uma hora para outra, os professores não tiveram muito tempo de se organizar, as famílias também, né, como outras questões, tendo que se envolver cada vez mais no pedagógico, e a gente precisa de muita ajuda, né? Tanto para esse momento, como daqui para frente, porque eu acho que a educação nunca mais vai ser a mesma, né? Porque a gente precisou levar realmente em conta as outras ferramentas, né, as outras tecnologias de aprendizagem que antes já se falava bastante, mas que não se fazia um uso tão, tão assim intenso, né, da maneira que está sendo agora. Imagino que futuramente, quando isso tudo passar, a gente vai ter aí uma mescla do presencial, que eu acho que é muito importante, que faz muita falta, né, e junto a todas essas tecnologias que também podem auxiliar o papel docente e contribuir para a aprendizagem. Então, eu vou começar aqui, eu vou fazer a primeira pergunta. Vou lembrar a todos que a gente vai tentar responder as perguntas. A gente tem 1 hora de live, que é liberado pelo Instagram. Eu vou avisando o tempo e a gente vai. Professor, muitas saudações aqui de carinho pelos seus fãs, seus alunos. Nós somos seus eternos alunos. Vamos lá. Ok, ok. O senhor sempre fala que a avaliação precisa acolher e ser um ato amoroso. De que forma as escolas e os professores podem levar em consideração essas duas vertentes no ato de avaliar a aprendizagem? Então, Esther, a primeira coisa fundamental, a mim me parece assim, o educador é alguém que precisa, em primeiro lugar, acolher o estudante, não é? E esse é uma dedicação e é um esforço relativamente um pouco inusitado, porque nós todos entramos para a sala de aula com todos os nossos modos de ser, né? E, no entanto, eu deveria, ou você, ou todos os educadores e as educadoras, deveriam entrar na sala de aula disponíveis para acolher os estudantes com as suas singularidades. E, então, vamos dizer assim, eu tenho 30 estudantes na minha sala de aula. Cada um deles tem uma personalidade diferente da minha. E se eu fizer a oposição do meu modo de ser, das minhas crenças, dos meus padrões de entendimento, evidentemente que esse modo de ser vai chocar com o modo de ser dos estudantes. Então, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira condição de trabalhar com um grupo de pessoas é eu abrir
o meu coração abriu minha mente para escutar, escutar o outro, né? Então, eu vou contar uma historinha para iniciar esse entendimento. Há alguns anos passados, uns 10 anos passados, eu fui convidado para fazer uma fala no interior aqui do estado da Bahia. E antes da fala, eu comecei a andar um pouco, assim, aí então um sujeito, um dos participantes, assim, professor, antes de você começar a sua fala, eu quero contar uma história. E aí então ele me disse que ele não era professor, ele era formado em Direito, era um advogado, mas morava numa cidade do interior, pediram para ele fazer um papel de professor, etc. Então ele disse que entrou na sala de aula no primeiro dia e ele não sabia o que fazer, se ele sentava, se ficava em pé, se andava, se... Enfim, né? Quem não tem nenhum traquejo, nenhum treinamento, né? E aí então ele pensou em andar na sala de aula pelo corredor do meio. Existia 2 grupos de carteiras, ele andou pelo corredor do meio. E a certa altura dessa andada, ele ouviu um estudante que disse assim: esse daí é viado. Então ele disse: bom, se eu não reajo, eu sou um viado mesmo. Se eu reajo, vai ser muito ruim para essa relação. Aí então ele disse que decidiu continuar andando. Foi até o final da sala de aula e no retorno, pelo mesmo corredor, ele viu que o estudante que tinha chamado de viado, portanto de homossexual, né, tinha um chaveiro pendurado no bolso. E o chaveiro era de um time, expressava um time da Bahia. Então ele viu o chaveiro e disse que veio uma intuição de perguntar para o menino, né? Rapaz, você é do Bahia? Aí então o menino se voltou para ele e disse assim: professor, você é do Bahia, professor? Não é viado não, de jeito nenhum. Você é do Bahia, é meu amigo. Aí então depois ele contou que essa reação dele foi uma ótima reação, porque criou uma relação saudável com o estudante. E aí então ele me diz assim: até hoje ele já terminou o ensino médio há muito tempo, né? Mas eu ando pela rua aqui na cidade e ele me vê, ele está assim a 200 metros, ei, professor, como vai? Então ele diz: imagine se eu tivesse reagido no mesmo nível. Então, com certeza, teria perdido o aluno. Não só ele, todos, não é? Então, é verdade. Então, o professor, a professora, nós educadores escolares, precisamos entrar na sala de aula sem os nossos conceitos, né, ou os nossos preconceitos. A primeira coisa fundamental é escutar o estudante. Então, quando se diz assim que a avaliação é um ato amoroso, é assim, o ponto de partida da avaliação é escutar a realidade, né? Não, os preconceitos não servem para nada. Então, vou falar de um outro lugar. Suponha que você vá ao médico. E qual é a primeira pergunta que o médico lhe faz? Ou a mim, ou a você, ou a qualquer pessoa. O que é que ele traz aqui? Uhum. Imagine se o médico dissesse assim: rapaz, eu soube que você é um homossexual, e aí seria terrível, não é? Então, o primeiro ato, a primeira postura frente a alguém que está à nossa frente é assim: o que é que ele traz aqui? O professor, para os estudantes, também é isso. O que é que ele traz aqui? Eu vim aqui para ensinar, e você veio aqui para fazer o quê? Não é? O
que você deseja de mim, que eu posso, como que eu posso lhe ajudar. Então, a primeira postura fundamental do professor e da professora é essa abertura. E é isso que eu chamo de ato amoroso. O ato amoroso não é um ato piegas, né? Nem é um ato de namorar uma mulher, namorar um homem. O ato amoroso é assim, eu estou aqui, lhe vejo e lhe acolho como você é. Vamos caminhar juntos? É isso que é o ato amoroso. Então, para que eu ensine, o outro aprenda, para que eu avalie, para que eu colete dados e avalie, e reoriente a aprendizagem do estudante, não tem outro caminho a não ser essa abertura. Com certeza. É o acolhimento e o amor, né? Palavras-chave para começo de todo o processo. Eu sempre falo, professor, se a gente não estabelecer um vínculo afetivo com nossos alunos, não passa nada. Né? Eu acho que é fundamental o vínculo afetivo. Né? E a gente está no momento... viu, Esther? E entender que o amor não é um ato piegas. O amor é uma escolha, não é? Eu escolho estar, eu homem, escolho estar casado com minha esposa, a minha esposa mulher escolheu estar casada comigo, né? E por causa dessa escolha, claro que eu tenho singularidades, ela tem singularidades, como você tem singularidades, como as pessoas com quem você se relaciona têm singularidades, e se eu reajo a toda e qualquer singularidade do outro, não vai ter relação, não é? Porque as nossas histórias de vida, as nossas culturas, os nossos padrões sociais são diferentes. Com certeza. E eu costumo dizer, né, eu acredito que todos que estão aqui com a gente têm o mesmo pensamento, que o educador ele tem que amar muito a profissão, amar o que faz, porque senão não teria razão, né? Se a gente não for apaixonado por isso, é uma profissão sofrida, a gente sabe das dificuldades, a remuneração. Então, se a gente não fizer isso com amor, a gente vai estar até se agredindo. Então, Exato. É muito importante, é pré-requisito para o nosso trabalho. Então, concordo, não é piegas mesmo, é necessário, é fundamental a gente amar a profissão, amar o nosso trabalho, porque aí ele sai bem feito. De outra maneira, ele não vai acontecer. Perfeito. Professor, vou fazer uma outra pergunta aqui, uma outra questão. A avaliação da aprendizagem escolar se faz presente na vida de todos nós que, de alguma forma, estamos comprometidos com os atos e práticas educativas. Na sua opinião, a gente já falou dessas duas vertentes, mas o processo verdadeiramente avaliativo, principalmente nesse ano totalmente atípico, por onde que deve começar? Como é que a gente começa a avaliar? Então, Esther, a primeira coisa é entender o que é o ato de avaliar. Né? Ótimo. Você que passou pela escola, eu que passei pela escola, todos os que estão participando desse evento passaram pela escola. E, infelizmente, na prática escolar, nós, vamos dizer assim, perdemos o significado do que significa avaliar. Então vamos dizer assim, historicamente, a escola que nós conhecemos hoje, com um professor ou uma professora e uma turma de estudantes, esse modelo de instituição educativa, ela nasceu no século XVI. Até o século XVI, praticamente, a gente tinha uma relação pedagógica de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 3. Ainda que a Universidade de Paris seja do século XIII, mas não era com grandes turmas. Eram com 3, 4, 5, né? Então, por exemplo, Tomás de Aquino, que foi um filósofo importante medieval, os livros de Tomás de Aquino
são publicações que tem, cada capítulo tem um título assim, questões a serem discutidas. Não é uma aula, é uma questão a ser debatida. Então, vamos dizer assim, parece que Deus é verdadeiro, porque ele era um teólogo. Aí então, no livro é assim, tem uma introduçãozinha dizendo o que se entende por essa pergunta, parece que Deus é verdadeiro. Em seguida, tem assim, quem diz que Deus não é verdadeiro? Aí então tem uma discussão ou uma exposição de quem diz que Deus não é verdadeiro. Depois um segmento que diz assim, quem diz que Deus é verdadeiro? Terceiro tópico é discussão. Deus é verdadeiro ou não é verdadeiro? O quarto tópico é a conclusão a que ele chega dessa discussão. E o quinto tópico são perguntas futuras que pode fazer a respeito disso. Todas as teses de Tomás de Aquino são assim. E aí, então, ele tinha 6 estudantes. E aí, então, diz assim, olha, o tema de hoje é Deus é verdadeiro? Aí fazia a introdução e mandava os meninos para as bibliotecas. Os rapazes, as moças. Mas rapazes, moças poucas, né? Porque a educação feminina é muito tardia, a educação escolar feminina é muito tardia. Aí os rapazes voltavam, traziam o que tinham lido, e aí então era esse pequeno resumo, quem diz contra, quem diz a favor, conclusão e os escolhos, que eram os desdobramentos. Então, eram poucos. Foi no século XVI que nasceu o protestantismo, se todos estão lembrados, em 1517, Lutero começa a romper com a Igreja Católica e criar uma outra igreja, né? E a partir daí, a igreja começou a reagir. E uma das reações foi criar a Ordem dos Padres Jesuítas, que não foi a igreja que criou propriamente, foi Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era um militar. E um dia ele se reuniu a mais 6 amigos e disseram assim, vamos criar uma ordem religiosa para educar os católicos. E criaram uma sociedade que se chama Sociedade de Jesus. Isso foi em 1536. Em 1540, o Papa resolveu reconhecer como uma ordem religiosa. Em 1548, eles criaram o Colégio de Messina, no sul da Itália. Esse colégio é o modelo de qualquer escola hoje no mundo inteiro. Porque a partir do Colégio de Messina, os jesuítas começaram a criar colégio. Criou-se a ordem, muitos jesuítas, eles começaram a criar colégios. Só no século XVI, entre 1548 e 1600, portanto 52 anos, foram criados só na Europa 600 colégios. Muito colégio. E aí, então, eles diziam assim, como é que a gente vai administrar tanto colégio? Sim, em 50 anos, criando 600, imaginem pelos anos afora que existe aí pela frente. Aí criaram normas. As normas se chamam o Ordenamento dos Estudos na Sociedade de Jesus. Um documento publicado, traduzido hoje, que se chama Ratio Studiorum, está traduzido no Brasil. E lá está estabelecido como ensinar. E o ensino é uma forma extremamente dedicada dos padres jesuítas aos estudantes, né? E nesse documento tem como acompanhar o estudante. Tinha uma caderneta que se chama Pauta do Professor. A pauta do professor era uma caderneta na qual o professor tinha que anotar todos os dias, todas as aulas, o que tinha acontecido com cada estudante, durante o ano letivo inteiro. No ano letivo não tinha prova, não tinha teste, não tinha exame. Tinha
aula e o acompanhamento do estudante, que o professor devia anotar na pauta do professor o que aconteceu com esse estudante. No final do ano letivo tinha os exames gerais. Eles eram escritos e orais. Esses exames eram praticados por uma banca examinadora da qual o professor não fazia parte. Ele não podia estar no colégio. Era o prefeito de estudos do colégio onde estudava o estudante, mais 2 outros professores de outros colégios. Esses 3 elaboravam a prova, aplicavam, corrigiam, isso era a prova escrita, e tinha a prova oral. Na prova oral, essa banca tinha por obrigação de olhar as anotações sobre cada um dos estudantes que passavam pelo exame, as anotações do ano inteiro. O que foi que aconteceu com o estudante? E aí, então, a aprovação ou reprovação decorria desse acompanhamento, da prova escrita e da prova oral. E a Ratio Studiorum diz assim, se ler a pauta do professor do ano escolar que está terminando não for suficiente, busque a pauta do professor dos anos anteriores, para poder saber como foi a vida do estudante. Então, o que a história do Ocidente esqueceu? Esqueceu o acompanhamento do estudante. Então, eu não sei como que você viveu, mas eu tenho 77 anos de idade e eu fiz escola no final dos anos 40 e início dos anos 50. A gente tinha prova em março, em abril, em maio, em junho. E em junho, além da prova do mês, tinha a prova semestral. Depois tinha a prova de agosto, de setembro, de outubro e de novembro. E além da prova de novembro, em dezembro tinha as provas finais. Aí então tinha a média de notas. Minha nota de março, abril, maio, junho, das provas intermediárias, agosto, setembro, outubro, novembro, da prova final. Fazia a média e com isso eu era aprovado ou reprovado. Vagarosamente, nesses últimos tempos, se pensou assim, vamos fazer uma provinha de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ou de 6 em 6 meses, etc, etc. Mas continua fazendo prova. O essencial que os jesuítas conceberam no século XVI foi esquecido, que é o acompanhamento do estudante na construção da aprendizagem. Então, o ato de avaliar é um ato que nos acompanha 24 horas por dia, segundo a segundo. A mim, a você, a todos que estão nos ouvindo. E os jesuítas sabiam disso, lá no século XVI. Só que ao longo da história, da modernidade, isso foi esquecido. E aí, então, em vez de a gente ter o acompanhamento do estudante no dia a dia, no cotidiano, a gente deixou para fazer prova mensal, bimensal, trimensal, quadrimensal, semestral e coisas semelhantes. E para fazer o quê? Somar as notas, dividir pelas quantas notas foram, e isso dá média. E a média é uma distorção. Só para a gente ver, vamos dizer assim, eu aprendi adição em matemática. Tirei nota 10. Mas aí, no mês seguinte, ou na quinzena seguinte, o professor ensinou subtração. E fez o teste. Eu tirei 2. Qual é a minha nota? 6. 10 com 2, 12, dividido por 2, 6. Isso é a tradição nossa. O 6 é mentiroso. Porque eu não tirei 6 na subtração. Eu tirei 2 na subtração. Então, eu aprendi muito bem adição e não aprendi nada de subtração. Como eu tenho média 6, eu vou para frente. Ali na frente, o professor precisa que eu faça um cálculo de subtração e eu não sei fazer. Aí o professor ou a professora diz assim, como é que você está aqui? Se você não aprendeu a fazer subtração, está aqui por causa da média de notas. Então, a média de notas é uma distorção.
o que ajuda a mim, a você, a todos os professores é assim, eu ensinei, esse menino aprendeu? Aí então a gente diz assim, mas eu preciso aplicar um teste. Ok. Aí você aplica um teste, mas ele precisa obter nota 8. Abaixo de 8 significa que ele não aprendeu o suficiente. Aí então, ele obteve 4, 5, 6, ensino de novo, até que ele obtenha 8. Aí eu vou dar um exemplo bem exacerbado. Vamos supor que você, eu, todos que estão nos ouvindo, tem um problema cardíaco e vai para um hospital e vai fazer uma cirurgia cardíaca. Você, ou as pessoas que estão me ouvindo, teriam coragem de se entregar a um cirurgião cardíaco que passou com nota 6 em cirurgia cardíaca? De jeito nenhum. Não, porque ele vai me matar, não é? É médio, é mais ou menos, né? Não dá para ser mais ou menos. É, mas a mesma coisa, a gente entra num Boeing, num avião, para viajar ou para o país, para o exterior, e o piloto foi aprovado com 5,5. Alguém viaja com ele? Nem sonhando, não é? Então, hoje um sujeito, para ser um piloto de avião, desses aviões, de um Boeing, por exemplo, ou de outros aviões, de outras marcas, mas que fazem viagens de longa distância, além de eles terem aprendido a pilotar teco-teco, etc, 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 eles passam anos treinando pilotar aquele avião, o Boeing 77, por exemplo. E ele só pode pilotar o 777, não pode pilotar o 779, porque ele foi treinado para isso. E a cada 6 meses ele volta a ser treinado. Porque ele não pode ter um fragmento de 0,0000000 de erro, porque senão ele mata todo mundo. E uma companhia de aviação perde o avião. Então, por que na escola a gente aprova com média 5? Então, o ato de avaliar é um ato que eu, você, os educadores, etc, etc, nós usamos para produzir o melhor resultado, né? Eu acho engraçado, e você é mulher e você sabe disso. Você é capaz de tirar uma foto com o professor Lucchesi num evento desse, chegar junto dele, professor, eu quero tirar uma foto, aí eu me disponho, e você se coloca do meu lado, é possível você tirar essa foto sem fazer isso? Não. É possível? Não. Eu já faço aqui na câmera toda hora. Por que é que se faz isso? Será que eu estou bem, né? Tá bom, tô bem assim? Então é um ato de avaliar e uma decisão. Sim, verdade. Eu posso não estar tão bonita, mas eu vou ficar bonita. Melhor. Né? Vou ficar melhor, etc, etc. Então, isso decorre de um ato de avaliar, que é um ato intempestivo do nosso sistema nervoso, da nossa amígdala. Ela sempre procura estar na melhor, propõe que a gente esteja na melhor condição. Quando a gente não está, ela diz assim, rapaz, vai se cuidar. Então as mulheres fazem isso, não é? Os homens são mais esculhambados porque iam para a roça cuidar de vaca, bode e boi, então os homens não fazem muito isso, mas também gostam de estar assim, né? Então, a avaliação é um ato natural no ser humano. Professor, deixa, só para a gente não perder aqui o fio da meada, então, a pergunta era, no processo avaliativo, por onde começar? Pelo meu entendimento, me corrija se eu estiver errada, a gente, ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo, nada melhor do que observando o aprendizado do aluno no dia a dia? Seria isso? Começar a avaliação a partir da observação? Repara, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade.
Então, se você mandar fazer uma roupa num alfaiate, numa costureira, ele vai tirar sua medida, vai cortar o seu tecido, vai montar a roupa e diz assim, vem experimentar a sua roupa. O que é experimentar a roupa? É fazer a avaliação para ver como que ela está. Se a manga está muito alta, ela vai ajustar. Se a manga estiver muito baixa, vai ajustar, etc, etc. Então, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. E, com a qualidade da realidade detectada, o gestor da ação vai tomar decisões. O alfaiate toma a decisão de como melhorar a roupa, a pessoa que faz alimentação na cozinha, quem cozinha, toda hora está experimentando, está faltando sal, está com sal demais, não está cozido, vai tomando decisões até que chegue no ponto. Então, o ato de avaliar, o professor, usando o ato de avaliar, ele deveria estar utilizando recursos pelos quais ele possa saber se o estudante aprendeu aquilo que ele ensinou, e esse é o objetivo da escola, né? E se ele não aprendeu, ensinar de novo, não tem outro caminho. Aí a gente diz assim, mas ensinando de novo não dá tempo. Mas tem algumas artes didáticas, como por exemplo, eu ensinei adição. Eu diagnostico, aplico um teste, verifico que dos meus 25 meninos, 10 aprenderam, 15 não aprenderam. Aí eu vou ensinar de novo. Eu posso fazer assim, trabalho de grupo, quem aprendeu senta com quem não aprendeu, uma tarefa. Quem aprendeu ensina quem não aprendeu. Em meia hora a gente restaura a aprendizagem. O mais comum é o professor dizer assim, não dá tempo. Como que não dá tempo? É só ter uma metodologia pela qual eu posso melhorar o resultado da aprendizagem de todos. E o ideal, Esther, o sonho é que todos aprendam. Não é? Então, os dados estatísticos da educação no Brasil são assustadores. Não é? Então, estudantes no Enem, 10% dos estudantes manifestam aprendizagem matemática. O que é isso? Eles passaram 16 anos aprendendo matemática e não aprenderam, 8 do ensino fundamental, 3 do ensino médio, 4 da universidade e não aprenderam. Como? Então, tem uma coisa que nós não estamos cuidando. É assim, não aguento mais esses meninos porque eles não aprendem. Mas eu, educador, o meu papel é ensinar para que eles aprendam. Imagine você se um alfaiate, de cada 100 ternos que ele fizesse, 80 ele perdesse o pano. Quem mais ia procurar esse alfaiate? Um cirurgião cardíaco, em 100 cirurgias que ele fez, matou 80? Alguém ia procurar mais esse homem? Não é? Mas nós, educadores, não nos damos conta de que nós precisamos investir largamente na efetiva aprendizagem do estudante, seja em matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, seja lá no que for. Não é? É uma aprendizagem, a busca da aprendizagem satisfatória de todos. Nesse momento... O som está fazendo um ruído, eu não sei se está batendo em algum lugar o seu microfone. Está fazendo um ruído. Melhorou? Melhorou. Então vou segurar aqui. A gente, sabe o que eu penso, professor? A gente aqui, o professor, ele está sempre vinculado a uma instituição que está vinculada a um sistema. E esse sistema de ensino brasileiro, ele é um sistema, né, de imposições culturais que a gente vem trazendo e que já estava mais do que na hora de ser revisto. O que você falou com relação ao Enem também acontece nos casos de alfabetização.
ficou determinado que a criança teria que aprender no primeiro ano, o fundamental. Então, até o final do primeiro ano, se essa criança não está lendo, ela reprova. E isso é obrigação do professor. E nesse ano que a gente está fora de sala, está no ensino online, a gente sabe que o processo de alfabetização não vai ficar completo. Precisa da letra cursiva, né, o professor naquela interação, naqueles cantinhos de sala de aula, que só no ambiente presencial ele vai ter acesso. Então, essa alfabetização ela não vai acabar no final do ano de 2020. Ela precisa continuar para que esse aluno realmente se alfabetize. Mas aí o professor do ano seguinte é que tem que parar, e a escola como um todo, né? Porque eu falo professor, mas ele está ali dentro de uma instituição respeitando ordens e regras. Mas a gente tem que... Isso, por acaso, esse ano a gente está com isso muito exacerbado, mas isso acontece sempre, isso aconteceu. O aluno vai para o segundo ano, não se alfabetizou por completo, e o professor continua dando conteúdo para aquele rebanho inteiro, como se fossem iguais, sem perceber que aquele aluno precisa terminar por isso o processo. E ali ele se perde, a bola de neve vai chegando, e ele chega para fazer o exame do Enem como um analfabeto funcional, né? Carregando com as médias 5 e tal. Então, acho que é um problema de avaliação de ensino, né? Da gente perceber que o ensino precisa se adaptar para conseguir com que a gente ganhe o aluno e não perca, não tenha tanta, né, exclusão, tantos alunos, evasão escolar em todas as classes sociais e em todos os níveis, porque quando a gente reprova, né, quando a gente diz que você não deu conta, a gente acaba taxando, rotulando esse aluno de incompetente e fica muito mais difícil que ele avance. E agora, só para completar, a estrela aqui é o senhor que tem que falar. Eu vejo que... bom, primeiro, a gente está aí com um sistema de ensino funcionando que não atende a todos, né? Até uma pessoa perguntou para a questão da avaliação, nem todo mundo está tendo acesso, nem todo mundo tem tecnologia, ferramenta para participar de aulas online, né? O município aqui no Rio de Janeiro não está fazendo aula online, parece que eles estão liberando atividade. Algumas escolas particulares estão fazendo brilhantemente o trabalho, mas, enfim, cada realidade é uma realidade diferente, então precisa ser vista, precisa ser enxergada dessa maneira. Mas, contudo, eu penso que o processo não vai poder ser encerrado em 2020. Ele não vai ter esse fechamento. A gente vai precisar dar sequência nos próximos anos, né? Então, e diante da realidade suficiente. Cada enorme parou. E preciso olhar ali para o seu nicho para ver o que está acontecendo. Será que esse barulho é no meu microfone? Pode ser. Tá vendo? A gente esteve aqui. Oi, você está me ouvindo? Agora? O senhor não estava me ouvindo? Falhado. Ah, sim. Alguém sinalizou que o meu microfone estava fazendo o ruído. Perdoa, desculpe. Ok. Então, Esther, eu acho que a gente não tem muito tempo ainda nessa... A gente tem 15 minutos. Ótimo. Então, deixa eu contar uma história. Eu fui uma criança multirrepetente. Eu fui reprovado na 2ª série, na 3ª série, na 4ª série do grupo escolar e fui reprovado no exame de admissão. Durante o curso de admissão, eu tive um professor de língua portuguesa que ensinava uma turma onde eu estava matriculado. Nós éramos 65 estudantes. Está ouvindo? Sim. Está ouvindo.
E nós éramos 65 estudantes. A gente reclama assim, é estudante demais. Nós éramos 65. Esse professor de língua portuguesa começou as aulas dizendo assim: eu só sei duas coisas, ler e escrever. E é o que eu vou ensinar para vocês durante esse ano. Então, eu escrevo razoavelmente bem, as pessoas gostam das coisas que eu escrevo, né? Nossa, professor, os seus livros são super didáticos, muito bem escritos. Pois, Ler o seu livro é prazeroso. Parabéns. pois é, e eu aprendi com esse professor aos 13 anos de idade. Porque, então, vamos dizer assim, eu me lembro assim, o tema de hoje é um pingo d'água. O que você escreve sobre um pingo d'água com 13 anos de idade, eu não sei. Mas escrevia lá um parágrafo. Aí levava para ele dizia assim: maravilhoso, nossa, como é que você escreveu desse jeito sobre um pingo d'água? Aí a gente dizia: ah, que maravilha. Aí ele dizia assim: mas pode ser melhor. Aí eu dizia assim: professor, eu escrevi tudo que eu sabia. Ele diz: não, você pode usar uma metáfora. Professor, eu não sei o que é metáfora. Aí ele ensinava o que era metáfora e dizia assim: escreva de novo o seu texto agora usando as metáforas. Aí eu escrevia, pegava para ele lia de novo e dizia assim: eu imagino 65 fazendo isso. Aí ele dizia assim: maravilha, agora o texto ficou belo, você pode melhorar ainda. Professor, eu já treinei as metáforas. Não, tem um negócio chamado alegoria. Professor, não sei o que é alegoria. Ensinava que é alegoria e vai escrever de novo. Aquele texto que eu escrevi 8 vezes. E aí, então, o professor se dava por contente de que eu e outros. Então, hoje, eu tenho 77 anos de idade. Os meus colegas resolveram fazer um grupo de WhatsApp. E os colegas da minha turma, um pouco mais à frente e um pouco mais atrás. Somos 70 pessoas. E resolvemos nos encontrar no ano passado, presencialmente. Todo mundo está com cabelo branco, como eu, né? E todos os que foram alunos do professor Praxedes são médicos, oftalmologistas, advogados, professores universitários, pesquisadores, físicos, químicos, biólogos, etc, etc. Ninguém mais foi reprovado na vida. O que esse professor fazia? Vocês vão aprender porque eu vou ensinar. Foi essa fala dele. Eu acho que nós, professores, eu e todos os professores, hoje no Brasil, no Brasil, do ensino, da educação infantil, melhor, da creche ao fim do ensino médio, nós somos 2.300.000 professores. É gente, nossa, para poder fazer uma modificação nesse país. Agora é preciso que a gente não diga assim: vocês não aprendem nunca. Precisa fazer como o meu professor fez. Vocês vão aprender porque eu vou ensinar. Vai dar trabalho? Vai, mas esse é o nosso trabalho. A gente decidiu, em vez de fazer como o meu filho, que resolveu ser gourmet e sabe fazer belíssimos pratos, eu resolvi ser professor e dar belas aulas e ajudar os meninos a aprenderem, os rapazes a aprenderem e assim por diante, não é? É da nossa profissão ajudar. Sim. E a avaliação é a nossa parceira. A avaliação é como o grilinho lá da história do Pinóquio. O grilinho diz assim: olha, Pinóquio, cerrou o caminho. A avaliação faz isso. Rapaz, você ensinou, mas eles não aprenderam. Ensina de novo, não é? Então, você, os educadores desse país, os 2.300.000 professores do ensino básico brasileiro, sem contar a universidade, que dá mais quase 500.000, né, professores, temos esse mérito, essa possibilidade na nossa mão de formar cidadão, Imagine você que a cada
5 milhões de estudantes que entram na primeira série do ensino fundamental no Brasil, cada 5 milhões, 1 milhão termina a universidade. 4 milhões de estudantes são reprovados, reprovados, até que eles saem da universidade. Sim, e acabam desistindo, né? Professor. Só um pouquinho. Imagine se em vez de saírem 80% dos alunos da escola, saísse 20%. E a cada ano eu tivesse 4 milhões de diplomados de nível superior no Brasil. Em 20 anos, nós teríamos 80 milhões de diplomados do nível superior. Esse país seria outro. E profissionais melhores, né, também, de melhor qualidade. E cidadãos melhores. Então, cidadão melhor, com certeza. A educação escolar, nós professores, nós professoras, temos na nossa mão um instrumento de constituição de uma sociedade mais saudável. Agora, não pode ser com exclusão. Tem que ser com inclusão. A avaliação nos ajuda para isso. Sim, professora, a gente já está aí entrando nos últimos 10 minutos e eu sei que o senhor é filósofo, a sua fala é para fazer pensar, né? É muito interessante. Mas aqui o pessoal está perguntando, para a gente concluir, como é que o senhor acha que deve ser feita a avaliação da aprendizagem em 2020? Que dicas que você pode dar aí para o pessoal? O povo está ansioso por respostas. Respostas prontas são difíceis, né? Então, repara, o que é o ato de avaliar? O ato de avaliar é o ato de investigar a qualidade da realidade. Para eu investigar a qualidade da realidade, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma descritiva da realidade. No cotidiano da sala de aula, sem esse momento de pandemia, o que eu faço? Eu uso um teste. Muitas vezes ele é mal elaborado, mas ele seria o meio pelo qual eu coletaria dados sobre o desempenho do estudante. Não tem como eu olhar para o estudante e dizer assim, ele aprendeu ou não aprendeu. Eu tenho que dizer para ele assim, rapaz, eu lhe ensinei isso, você aprendeu? Aí o sujeito diz assim, aprendi. Aí eu digo para ele assim, me mostre. Um teste. Você sabe sobre isso? Um teste, Esther, é isso. Eu coloco uma pergunta sobre adição num teste escrito. O que eu estou dizendo para o estudante? Eu ensinei adição. Você aprendeu? Aprendi. Então, resolva essa questão de adição. E me mostre que você aprendeu. Então, a avaliação se assenta sobre dados. Então, a primeira questão fundamental é assim, como que eu coleto os dados? Nesse momento aqui de pandemia, eu não tenho o menino na sala de aula, nem a moça na sala de aula, nem o rapaz. Mas eu posso, dando uma aula como essa aqui, e dizer para ele assim, rapaz, me dê um e-mail seu aí, que eu vou mandar um teste para você. Aí eu mando o teste, ele responde o teste, e eu digo assim, me mande e responda para o meu. Me mande a resposta para o meu. Eu posso corrigir e dar um feedback, como eu estou fazendo na sala de aula. Agora, eu não tenho como fazer uma interlocução fácil, como a gente está tentando fazer aqui, você vê que não é tão fácil assim. Eu também vejo que não é tão fácil assim. Mas é possível que o professor, através dos meios de comunicação, ofereça a tarefa para o estudante e o estudante, também pelos meios de comunicação, responda. Aí a gente vai dizer assim, mas ele pode usar outra pessoa para responder por ele. Claro que pode. Mas isso ocorre em todo lugar. Ocorre no dia a dia. Tem um negócio que no dia a dia da escola se chama cola, né? Quem de nós um dia não tentou colar? Ou até às vezes a gente não tinha o hábito de colar, mas o colega deixou um papel aqui do lado, o professor chega e vê e diz assim, rapaz, você está colando? Não, professor, não estou colando. E esse papel aqui? O rapaz que esqueceu aí, não é? Isso aconteceu muitas vezes comigo, eu nunca colei, mas... Então,
a avaliação, ela é esse ato de investigar a qualidade da realidade. Eu estou escrevendo um novo livro, cada dia eu revejo o que eu escrevi no dia anterior, eu faço, portanto, uma investigação da qualidade daquilo que eu escrevi e eu tomo novas decisões, e novas decisões, e novas decisões. Então a gente tem um hábito histórico de acreditar que a avaliação tem que ser um ato fiscalizado. Mas todo estudante poderia, na sua casa, responder um teste que eu mando, dizer para ele, meu filho, isso é para você poder ver o que você aprendeu, ver o que você não aprendeu, e eu vou lhe ensinar de novo. O meu papel é tomar base, tomar pé no que você aprendeu, o que você não aprendeu. O que você aprendeu, maravilha. O que você não aprendeu, eu ensino de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque você aprender é você adquirir uma habilidade, um modo de ser, um modo de se conduzir na vida, um modo de agir e assim por diante. Então, tem meio de fazer a avaliação, sim. Agora, não vai ser eu fazendo pergunta e você anotando aí. Mas todos os meninos que hoje acompanham na internet, todos têm e-mail. Né? É só pedir o e-mail e mandar. Dizer assim, mas dá trabalho. Claro que dá trabalho. Né? Tem salas de aula agora virtuais, os professores estão aí, já aprenderam a lidar com várias tecnologias que facilitam o processo. Claro. E, professor, a gente está com 3 minutos, eu quero pedir sua permissão. Se o tempo acabar, a gente pode voltar para ficar mais um pouquinho? O pessoal está pedindo aqui. Pode? Como é que está a sua disponibilidade, sua disposição? Pode. Então, gente, quando cair, a gente volta. Mais eu um pouquinho. Fico esperando, é isso? Não, aí, se cair, eu faço tudo de novo. A gente faz tudo de novo para entrar. Tá bom. Tá? Okay. E para a gente completar esse... Não, ele vai encerrar aqui sozinho e aí volta. Só vai apagar agradecendo... E aí a gente volta. Ok. Só para complementar a sua fala, o que eu percebo, né? Eu tenho trabalhado com crianças, fazendo um trabalho psicopedagógico através do online. Mas a minha relação com o aluno é igual a nossa, como a gente está aqui. Então isso é quase que tá junto, né? É diferente de aulas à distância, em vídeo. Mas quando isso acontece com uma turma, parece que o holofote, né, eu tenho visto muito isso, fica em cima do aluno. E ali aparece tudo, as dificuldades dele, os medos, a timidez, às vezes a falta do conhecimento. Então o aluno fica muito, ele não consegue se expor, porque ele fica com medo, ele fica muito receoso de mostrar o que ele aprendeu, o que ele sabe, isso no grupo. Então, porque eu vejo professores avaliando a turma assim, no todo, né? Como a gente faz na sala de aula, mas na sala de aula, tá cada um no seu lugar, a coisa não fica tão evidenciada. No online, tudo fica muito focado em cima daquele estudante. Então a professora chama, Cipriano, me diga que palavra que começa com um pedacinho K. Na hora, tá aquele branco, você sabe, mas diante dessas condições, né, socioemocionais ali, você não dá conta de responder para satisfazer a avaliação da professora. E aí eu considero que a avaliação foi perdida, ela não houve, né? Num caso como esse. É preciso que tenha-se um momento individualizado, alguma outra forma para que esses fatores socioemocionais não acabem interferindo na qualidade da avaliação, né? do instrumento de avaliação. O senhor concorda? Repara, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. Para que eu investigue a qualidade da realidade, eu preciso ter uma descritiva da realidade. Não pode ser, eu acho que, nem eu tenho a opinião que tem que ser uma descritiva da realidade.
E essa descritiva da realidade, ela precisa ser comparada a um padrão de qualidade aceitável. Se a realidade